Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Fabiano Barbosa e neste período de quarentena, no qual precisamos ficar em casa nos resguardando, é daqui que eu vou gravar as novas aulas. Nesta aula de hoje, vamos fazer uma pequena revisão sobre igualdade entre vetores, adição entre vetores e multiplicação de um vetor por escalar. Lembrar que esse conteúdo faz parte da revisão que nós fazemos no início do período, na disciplina de álgebra vetorial e linear. Então, espero contribuir para que nós não fiquemos ociosos durante esse período em casa. Vamos seguir. Bom, vamos começar falando de igualdade entre vetores. Então, consideremos aqui dois vetores, os vetores u e v pertencentes ao R2. Então, vamos chamar o vetor u de x1, y1 e o vetor v de x2, y2. Então, os dois vetores u e v vão ser iguais. U igual a v, se somente se, vou escrever assim, com equivalência. X1 igual a x2 e ainda y1 igual a y2. A letra não está muito boa ainda, porque eu estou me acostumando a usar essa mesa digitalizadora, mas com o tempo isso fica melhor. Bom, o fato é que os dois vetores serão iguais quando as componentes, né, correspondentes são iguais. Se esses vetores fossem do R3, eu teria, por exemplo, aqui, ó, Z1 e Z2. Então, U seria igual a V, nesse caso, do R3, quando x1 igual a x2, y1 igual a x2 e ainda Z1 igual a Z2, tá certo? Então, essa definição de igualdade se estende para outras dimensões, ok? Então, vamos fazer um exemplozinho aqui, bem rápido. Então, eu vou chamar assim, eu vou chamar aqui, ó, vou chamar aqui de, deixa eu ver, x mais 1 e 4, e vou chamar o vetor v de 5, desculpa, 5 e 2y menos 6. 2y menos 6. Eu estou usando como referência o livro do Steinbruch, de álgebra linear. Então, esse exemplo está por lá. Tá legal? Então, vamos fazer aqui, ó. Se u é igual a v, então isso significa dizer o seguinte, ó, que pela definição, né, que o meu x1, que no caso é o x mais 1, é igual ao meu x2, que é o 5, e ainda que o meu y1, que é 4, é igual ao y2, que é 2y menos 6. Então, daqui, claramente eu sei que resolvendo essa pequena equação, eu sei que x igual a 4, e ainda eu sei aqui que 2y menos 6 igual a 4, então vai ficar 2y igual a 10, y igual a 5. Então, dessa forma, u é igual a v, se somente se x é igual a 4 e y é igual a 5. Tá bom? Então, novamente, se fossem vetores do R3, eu teria que também igualar a terceira componente, seria Z1, Z2. Tá legal? Então, isso aqui é a igualdade entre vetores. Dois vetores são iguais se somente se as componentes correspondentes são iguais. Operações. Então, de novo, vou chamar o vetor u de x1, y1 e vou chamar o vetor v de x2, y2. Lembrando que eu vou dizer que u e v pertencem ao R2. Tá legal? Bom, então a primeira operação que eu vou definir é a adição. E o que é essa adição? Como é que eu defino ela? Vou dizer o seguinte, ó, que vamos lá, que o meu vetor u adicionado, somado com o meu vetor v, vai dar um vetor soma que ele vai ser da forma x1 mais x2, vírgula,
y1 mais y2. Então, o meu vetor soma, né, vai ser dado como a soma das minhas componentes correspondentes. Então, vamos pegar, por exemplo, pegar aqui o vetor u. Vamos considerar que o vetor u é esse cara aqui, ó. Vai ser 4, 1. E o meu vetor v vai ser esse cara, 2, 6. Então, fazer a soma u mais v, fazer o vetor soma, é fazer isso aqui, ó. Pela definição, ó. As componentes correspondentes, eu vou fazer 4 mais 2, que são as correspondentes do x, e 1 mais 6, que são as correspondentes do meu y. Então, aqui eu tenho 4 mais 2, 6, 1 mais 6, 7. Então, meu vetor soma u mais v é o vetor 6, 7. Lembrar que esse ponto aqui, esse par-ordenado, representa o meu vetor u mais v na origem, né, do plano cartesiano. E se eu tivesse agora vetores no R3? E se esses caras fossem do R3? Então, eu teria, por exemplo, assim, ó, sei lá, um vetor u, x1, y1, z1, e o vetor v igual a x2, y2, z2, né? São vetores do R3, que é o espaço. Então, se eu quisesse agora somar esses vetores, ficaria assim, ó. U mais v igual a x1 mais x2, vírgula, y1 mais y2 e, por fim, z1 mais z2. Então, bastava fazer também a terceira componente do nosso vetor como sendo a soma das componentes correspondentes, ok? Então, eu vou continuar falando aqui as definições para o R2, mas nós podemos estender em todos esses casos falados aqui para o R3. Uma observação que eu posso fazer aqui, que é interessante, é pensar na subtração, ok? E o que é a subtração? Como é que a gente define essa subtração, né? Vamos fazer o seguinte, vamos dizer que U menos V é igual a quem? A fazer a adição entre o vetor U com o simétrico do vetor V. Lembrar que o vetor simétrico é aquele em que nós trocamos o sinal de cada uma das suas componentes. Então, vamos pegar, por exemplo, esses vetores aqui, ó, U e V, que eu coloquei acima na adição. Então, vamos pegar aqui, pegar outra cor para destacar um pouquinho. Então, vamos fazer assim, ó. U menos V vai ser igual a esse vetor 4, 1, menos o vetor 2 e 6 aqui. Não é? Por definição dessa subtração, a gente vai dizer que isso é a adição com o simétrico do outro. Né? Então, eu posso escrever isso aqui como 4, 1, somado com o simétrico do vetor 2, 6, que é o vetor menos 2, menos 6. Não é? Ora, então eu posso dizer que isso aqui, ó, vai ser, pela definição de adição, ó, 4 mais menos 2, que é 4 menos 2, e 1 menos 6, né? 1 mais menos 6, que é 1 menos 6. Isso resulta em quem? 2 e menos 5. Certo? Mas a pessoa pode perguntar, posso fazer isso direto? Pode, claro. Né? Se você já tem em mente as definições, ó, da subtração e da adição, né? Então você pode fazer direto, claro, somando as componentes. Por exemplo, aqui, 4 mais 2 dá 6, 1 mais 6 resulta em 7. Já pode fazer isso diretamente, tá bom? Mas, claro que eu estou fazendo aqui devagarzinho para nós compreendermos como funciona. Vamos agora só para a última operação, que é a multiplicação por escalar. Multiplicação por escalar.
Então, lembrando que quando eu falo em escalar, eu estou falando de um número real, né? Então, eu posso até fazer assim, ó. Posso considerar, vamos pensar assim, ó, seja A um número real e ainda, lembra, vou chamar meu vetor V, por exemplo, chamar o vetor U, melhor. O vetor U de x1, y1. U é x1, y1. Então, como é que eu defino a multiplicação? Vou fazer o seguinte, ó, que fazer A vezes U vai ser A que multiplica x1, y1, e na prática fazer o produto desse escalar pelo vetor é simplesmente multiplicar cada componente pelo escalar. Então vai ficar AX1 e AY1. Quando nós falamos, né, quando vocês viram aí a definição geométrica desse produto por escalar, esse produto por escalar aumenta ou diminui o módulo do vetor e também muda o sentido dele, né, geometricamente falando. Aqui a ideia é trabalhar de modo analítico. Então vamos fazer um exemplo aqui com esse produto. Lembrar que esse vetor U pertence ao R2, só tem duas componentes, mas se tivessem três componentes aqui, se tivesse x1, y1, z1, eu faria AX1, AY1 e AZ1. E assim para mais componentes, dependendo do espaço. Então vamos pegar aqui, por exemplo, vamos fazer esse exemplo aqui. Vamos considerar o vetor U, o mesmo do exemplo anterior, que foi 4 e 1. Então, como é que eu faço, por exemplo, para calcular 2U? Então, fazer 2U pela definição é multiplicar esse escalar pelo meu vetor U, que é dado pelas componentes, pelo par ordenado 4, 1. Ok? Então, aqui pela definição, o que eu faço? Vai ficar, ó, 2 vezes 4, 2 vezes 1. Não é? E, obviamente, eu tenho 8 e 2. Pode fazer direto? Pode fazer direto, claro. Então, a ideia desse produto, se você já tem a definição em mente, é fazer mesmo direto. Ok? Então, espero que essa revisãozinha aqui tenha ajudado a vocês relembrarem o conteúdo da sala de aula e também que sirva de estímulo para os exercícios que eu já passei. Se você gostou da aula, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu joinha. Se tiver alguma dúvida, pode colocar também nos comentários que assim que possível eu respondo. Então, até a próxima. Tchau, tchau.